Olá, amigas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas para mais um vídeo de Glow Up aqui no canal. Nos últimos dias eu fiquei bem indisposta, eu tava com dor de garganta, tava meio gripada, assim, e aí eu tava só existindo, sabe? Eu tava só de repouso, esperando melhorar, e agora que eu melhorei, eu vou me cuidar, porque eu acabei não me cuidando direito como eu mereço nesses últimos dias, entendeu? Gente, meu cabelo está sujinho, meu cabelo tá ressecado, tá poroso, tá precisando de um super cuidado. Eu não sei nem se eu solto esse cabelo agora pra mostrar pra vocês, porque eu tô com medo de ver como é que tá a situação desse cabelo. É sério, eu não tô brincando. E, gente, minha unha também tá um caos. Faz muito tempo que eu não faço, acho que faz umas 2 semanas, não sei. Tá enorme essa unha, gente. Pra mim, isso aqui, esse comprimento, ó, já é gigantesco. O esmalte tá descascando, minha cutícula tá enorme, ressecada. Depois vocês vão ver melhor quando eu mostrar mais de perto na hora de fazer. Mas então, vou fazer as unhas, que tô precisando muito. Vou cuidar desse cabelo, vou arrumar esse cabelo bem bonito, assim. Quero fazer uma maquiagem também junto com vocês pra eu me sentir bem melhor. Então, gente, tô até com a autoestima assim baixa, sabe? Tô até meio tristinha, porque eu tô descuidada, preciso me cuidar, entendeu? Eu tô precisando muito desse glow up. E deixa eu soltar o cabelo pra gente ver um pouco como ele está. Pera aí. Ai, amigas. Olha, meu cabelo tá até parecendo que tá curto, de tão encolhido, embaraçado que ele tá, ó. Mas eu tô esticando aqui pra vocês verem, ele não tá curto. Ele não tá nesse tamanho. É que ele tá encolhido, embaraçado mesmo, tá muito esquisito, gente. Preciso de cuidar desse cabelo. Pronto, ó, já aprendi de novo, que acho que deu pra vocês verem como está a situação. Bom, mas então é isso, amigas. Vou me cuidar hoje, vou mostrar tudinho pra vocês. E eu tenho certeza que quando eu terminar de gravar esse vídeo, eu vou estar me sentindo muito mais eu mesma, vou estar me sentindo muito melhor. E se você estiver precisando de um glow up também, usa esse vídeo aqui como inspiração. Então vamos lá, vou começar fazendo as minhas unhas. Amigas, vamos lá então. Eu comecei usando o removedor de esmalte e algodão para remover o esmalte antigo que ainda estava nas minhas unhas. E aí eu fui diminuir o comprimento das unhas, que pra mim estavam enormes. E primeiro eu cortei só um pouquinho e depois eu fui lixando assim. Mas, gente, no meio do caminho eu pensei assim: não quero nenhum comprimento de unha, não quero nenhuma partezinha branca. Vou deixar bem curtinha mesmo, porque é o jeito que eu prefiro as minhas unhas, bem curtinhas. E aí, antes de, né, continuar, eu voltei e cortei toda a parte branquinha que tinha crescido. E lixei também. E daí sim, né, eu preferi desse jeito, com um comprimento bem curtinho. Gente, pra mim, esse tanto aí de branquinho da unha que já tinha crescido, tava demais. Eu sei que tem pessoas que vão ver esse tanto de crescimento e vão falar assim: nossa, sua unha nem estava grande. Mas pra mim, tava enorme. Eu gosto de unha curtinha, eu amo, porque eu acho mais confortável pro dia a dia, mais higiênico e tudo mais. Daí depois eu peguei um creminho de mãos, qualquer assim, pra passar em cada uma das minhas unhas pra ajudar a amolecer a cutícula. Por cima eu coloco um pedacinho de algodão. E venho borrifando água pra deixar esse algodão bem encharcado. E deixo agir por alguns minutinhos até as unhas estarem com as cutículas amolecidas, mais ou menos por uns 10 minutinhos. E daí depois eu venho empurrando com uma espátula. Eu gosto muito dessa, que ela tem a ponta quadrada, sabe? Parece que ela vai bem nos cantinhos da cutícula para desgrudar bem direitinho. E depois com o alicate eu removo as cutículas. E eu tentei tirar a cutícula inteira de uma vez, que eu gosto de fazer isso, mas, gente, não deu. Eu acho que o meu alicate, ele tá meio mastigando, assim, ele não tá muito afiadinho, então
Eu fui tirando a cutícula, assim, por pedaços, né? Dá pra vocês verem aí. E eu deixei uma boa parte aqui no vídeo mostrando essa parte de tirar a cutícula, porque eu acho que é muito satisfatório. Vocês também acham? Comentem aqui. Eu amo ver tirando cutícula. E eu me sinto tão bem depois que eu tiro as minhas, porque parece que a unha fica tão mais limpinha, tão melhor pra passar o esmalte, sabe? E, enfim, primeiro eu tento tirar uma parte maior de cutícula, depois eu vou tirando assim no detalhe o que sobrou. Agora, começar a esmaltação. Primeiro eu apliquei uma base. Primeira camada de esmalte foi esse cintilante, que ele tem um reflexo meio azulado. Eu achei essa cor perfeita, tanto sozinha, quanto para a função que eu usei, né, que foi para dar uma base, para usar um esmalte mais claro, porque quando a gente passa um esmalte assim bem cintilante, com reflexo, ajuda o esmalte mais claro a não ficar manchado. É uma dica, né, para quando a gente for aplicar um esmalte clarinho, que às vezes é meio translúcido, é difícil, né, a cor ficar uniforme. E o esmalte que eu usei em seguida é o Ninfa, da Risqué, que é perfeito, é um tom assim de lilás, bem clarinho. E eu tô gostando de usar esmaltes clarinhos ultimamente. Nas últimas 2 vezes eu usei esmaltes clarinhos. E, gente, antes eu tava usando muito esmalte escuro. Daí, né, agora eu tô usando mais clarinho. E eu passei 2 camadas desse Ninfa. Então foram 3 camadas de esmalte ao todo. E aí eu sempre vou passando e palitando. Essa daí que eu tô mostrando é a 3ª camada de esmalte. E eu palito até o esmalte parar de escorrer. No vídeo eu mostro só um pouquinho, mas eu palito várias vezes. Aí eu passei um secante pro esmalte secar mais rápido. Eu gosto de usar nessa etapa, nesse momento, fazendo as unhas, porque ajuda a não borrar se por um acaso eu esbarrar o palito na unha e tudo mais. Então, né, tô preparando aí o palitinho pra eu conseguir tirar os borrados com algodão e removedor de esmalte. E pra finalizar, eu usei um top coat e esse é o meu favorito. Eu passo uma camadinha assim e palito e as minhas unhas estão prontas. E fica assim, gente. Eu amei muito essa esmaltação, o comprimento, tudo. Me sinto muito melhor. Minha autoestima melhora muito quando eu tô com as unhas recém-feitas. Eu gosto de ficar com a mão bonita, de ver que minha mão tá bonita e a unha tá feitinha. Agora, mudando de cenário, fui pro banheiro pra lavar o cabelo, fazer uma rotina capilar. E primeiro eu molhei bem o meu cabelo, depois eu vim com o shampoo, esse que eu mostrei pra vocês. Ele é muito limpante, eu tô amando esse shampoo. Daí, na primeira passada, né, nem faz muita espuma, porque realmente meu cabelo tava bem sujinho, amigas. Infelizmente, né, fiquei com o cabelo sujinho, não gosto, e não é sempre que isso acontece, tá? Daí, agora, segunda passada de shampoo, e já faz mais espuma. E, nossa, eu esfreguei esse cabelo, essa cabeça, esse couro cabeludo como se não houvesse amanhã. Que eu queria que ficasse bem limpinho. Então, primeiro eu esfreguei com os dedos, depois eu usei essa escova massageadora, desci a espuma pro comprimento, passei bastante assim a mão pra limpar bem o comprimento, porque meu cabelo tava cheio de resíduo de produto, de olhinho, leave-in. E terceira passada de shampoo. Sim, eu passei shampoo 3 vezes pra ficar bem limpinho mesmo. Não tem problema, né, fazer isso de vez em quando. Eu não senti que ressecou meu cabelo em nada. Eu tô amando esse shampoo porque eu sinto que ele limpa muito bem, mas não resseca. Então, deixa meu cabelo bem limpinho, bem soltinho. E eu senti necessidade de passar 3 vezes o shampoo porque tava, né, bem sujinho o meu cabelo. Aproveitei também pra limpar a minha escova que eu tava usando, então se meu cabelo tava sujo, a escova também tava sujinha. Eu usei um pincel, sabe, de passar tinta no cabelo, pra limpar entre os dentes da escova. Usei shampoo pra fazer essa limpeza, debaixo do chuveiro mesmo, bem rapidinho. E vamos fazer uma acidificação. Meu cabelo tava bem poroso, tava precisando de um cuidado mais intenso, então resolvi fazer a acidificação.
Eu espremi bem pra tirar a água, o excesso de água do cabelo, dividi assim no meio e fui primeiro passando o acidificante pelo cabelo pra ir ajudando na hora de desembaraçar. E, gente, meu cabelo caiu bastante, viu? Porque como eu fiquei um tempo sem lavar, então acumulou muitos fios soltos, que era pra ter caído, né, ao longo dos dias. Então, na hora que eu lavei, caiu bastante cabelo. Mas é normal, porque, né, quando a gente fica um tempo assim, acontece. Tava muito embaraçado o meu cabelo, daí eu já usei a minha escova limpinha pra ajudar a desembaraçar. E eu fui penteando bem de baixo, assim, das pontas. E aos pouquinhos eu fui subindo pro comprimento do cabelo até chegar na raiz, pra não quebrar, né, não prejudicar o cabelo. Peguei mais um pouquinho de acidificante de produto, pra agora sim poder enluvar, porque antes era só pra, sei lá, ajudar a desembaraçar mais, assim, o cabelo. Agora, pra enluvar realmente e deixar agir, eu vou dividindo o cabelo por mechas e vou passando assim a mão nesse movimento pra enluvando. E, gente, eu sempre faço isso quando eu vou aplicar os produtos no meu cabelo, porque dizem que ajuda a ter um efeito melhor, o produto penetrar melhor nos fios e tal. Não sei se realmente faz muita diferença, mas eu faço, né, porque por via das dúvidas estamos fazendo. Prendi o cabelo assim num coque e deixei agir por uns 5 minutos, que é o tempo que pede, né, que o produto pede pra agir no cabelo. E depois enxaguando o acidificante, a gente já consegue ver, né, por essa imagem aí, que meu cabelo já estava muito melhor. Mas pra fazer o cuidado completo agora, eu preciso usar uma máscara. De novo, espremi pra tirar o excesso de água do cabelo. E a máscara que eu usei fez duplinha com acidificante. É dessa linha Densidade da Lola. Essa máscara ela é bem consistente, ó. Eu vou mostrar pra vocês que ela nem cai do pote, nem se move, parece uma manteiga. Eu gosto muito, muito, muito dessa máscara. E eu sinto que ela dá uma preenchida realmente nos fios. Ela é pra fios finos, sabe? Que precisa dessa densidade, que, né, é o nome da linha. E eu fiz do mesmo jeito, gente, ó, dividi o cabelo em dois, peguei um pouquinho de produto, fui aplicando. Eu gosto de aplicar no cabelo inteiro antes de enluvar e tudo mais, porque eu gosto que o produto haja pelo tempo igual, assim, no cabelo. Porque se eu aplicar primeiro em uma parte, depois em outra, vai agir mais tempo em uma parte do que outra. Então, primeiro eu aplico no cabelo inteiro, depois eu vou dividindo e enluvando. Fiz um coquinho, prendi pra deixar agir e também deixei agir por 5 minutinhos, que é o que pede o produto, né? Enxaguando agora e, gente, eu tava tão feliz por lavar o cabelo e cuidar dele. Pós-lavagem, eu deixei um pouco enrolado na toalha, então vocês conseguem ver que ele deu uma secadinha, né? De leave-in, eu resolvi usar esse. E, gente, eu tô gostando muito, muito, muito desse leave-in. Ele tem proteção térmica, então já funcionou como um protetor térmico. Ele é muito levinho, então eu dou vários e vários pumps, eu aplico bastante no meu cabelo. Ele tá super no finalzinho e eu não sei se eu compro outro. Não sei, gente, tô na dúvida. Mas eu gostei muito, muito, muito dele. Daí, peguei meu secador e dei uma secada no cabelo. Eu deixei meu cabelo, assim, úmido. Então, eu acho que eu sequei uns 70%. Porque eu acho que pra fazer escova, ele tem que estar nesse jeito, assim. Aí, eu faço essa divisão, assim, mais ou menos na metade do cabelo. Divido ao meio, coloco pra frente assim o cabelo, separo uma mecha, prendo a outra parte, e aí eu vou fazer escova, né? Pra fazer escova eu coloco esse bico do secador. E, gente, essa minha escova, ela é da Rica, mas ela é muito, muito antiga, coisa de mais de 10 anos, sem brincadeira. Então, nem sei qual que é o modelo, nem nada, assim, pra poder falar pra vocês. E eu acelerei essa parte e deixei meio que a parte inteira que eu tô secando essa mecha, escovando essa mecha, pra vocês verem quantas vezes eu passo a escova, quantas vezes que eu seco pra poder ficar bem lisinho, sem frizz. Assim, tem mechas que eu passo mais vezes a escova, menos vezes, depende do quão a mecha está alinhada. E na pontinha eu gosto de dar uma voltinha pra ficar viradinha, sabe? Aquela escova modelada. E soltando mais uma parte do cabelo, pra poder escovar também essa parte.
E é isso, gente, é assim que eu vou fazendo. Depois eu quero gravar um vídeo mais específico para contar para vocês todos os detalhes e dicas de como eu faço escova. No outro vídeo de Glow Up que eu postei para vocês, vocês me deram dicas e eu tô tentando aplicar as dicas que vocês me deram, tá? Aí, se vocês tiverem outras dicas para me dar, podem comentar aqui também, tá? Porque, né, vamos compartilhar dicas. Mas é isso, sabe? Eu tô tentando melhorar nessa arte, que é fazer escova no cabelo. Eu acho que desde o outro vídeo de Glow Up que eu mostrei fazendo escova, eu já melhorei bastante, tá? E aí eu vou fazendo escova no cabelo inteiro, vou soltando as partes e tudo mais. Eu tento pegar mechas que não são muito grossas. Passo a escova várias vezes e, enfim, gente. Como eu falei, depois eu pretendo, né, mostrar direitinho, fazer um vídeo específico para passar as dicas para vocês. Pronto, amigas, ó, cabelinho escovado, eu peguei um pouco de óleo pra passar, eu dei um pump só e eu passei pouco óleo nesse momento, porque eu ainda vou modelar mais esse cabelo, vocês vão ver aí. Aí eu passo bastante a mão no cabelo pra espalhar bem o óleo. Eu tentei mostrar bastante pra vocês isso, porque eu passo até em cima, próximo da raiz, e eu acho importante passar a mão assim pra espalhar bem o óleo pelo cabelo. Daí eu vou usar esse modelador, então por isso que eu ainda não terminei de arrumar o cabelo, que eu vou usar esse acessório pra modelar mais as pontinhas. Então por isso também que eu passei, né, pouco óleo, porque depois, mais no final, eu vou passar mais óleo, então pra não pesar, passei só um pouquinho. E, gente, esse negócio é assim, vai enrolando das pontas pra cima e depois prende com um ganchinho. Ele tem essa capinha de veludo, então o cabelo agarra bem pra fixar, né, e não ficar soltando, escorregando. E eu não tô usando muito esse acessório, então ainda tô aprendendo como usar ele da melhor forma. Mas eu achei bem legal, sabe? Eu não tenho muito hábito de usar esses modeladores, mas eu tô querendo testar mais até, tipo, outros tipos e tudo mais. Agora vamos fazer um skincare pra depois fazer uma maquiagem. Limpei muito bem o meu rosto com um algodãozinho, água micelar. Eu gosto de estar com a pele bem limpa pra poder iniciar a maquiagem. Eu tava com um pouquinho de lip tint, aí eu também tirei com a água micelar. De hidratante facial, eu peguei esse que ele é bem potente, assim, ele hidrata muito a pele, mas ele tem uma textura leve, então eu tô achando ele muito, muito, muito bom pra usar antes da maquiagem. Hidratei também a área dos meus olhos com esse balme, ele parece uma manteiga de cacau, sabe? Aí eu passo primeiro o bastãozinho e depois eu espalho com o dedo. E amigas, eu mostrei pra vocês recentemente que eu comprei essa base da Nina Secrets, é a Daily Tint. E aí eu resolvi testar aqui com vocês no vídeo, sabe? Aproveitar esse momentinho pra testar. E ela tem que agitar, né, acho que pra misturar as coisas da base. E como foi a primeira vez usando, né, eu decidi aplicar do jeito que eu tô acostumada, que é pondo diretamente no rosto. E pra espalhar, eu usei uma esponjinha. Então, aqui estão sendo as minhas primeiras impressões com essa base. Eu peguei na cor 5 e, amigas, eu achei que ela ficou um pouco amarelada pra mim, sabe? Dá pra usar, tipo, fica bom, mas eu achei que a cor ficou um pouquinho amarelada. Daí eu coloquei mais base no meu rosto, porque eu senti que precisava de mais. Ela tem uma cobertura média,
tá? Então, se passar um pouquinho, não vai cobrir tanto, sabe? Então, por isso que eu fui colocando mais no meu rosto pra conseguir cobrir. Porque nas minhas bochechas eu tenho algumas manchinhas de acne. Então, eu preciso de uma cobertura um pouco mais intensa nas bochechas pra conseguir cobrir essas manchinhas. Eu não passo base no nariz, tá? Eu passo, tipo, no rosto todo, menos no nariz, porque eu sinto que fica melhor. E eu peguei essa base porque eu tava querendo uma base mais sequinha. E realmente, gente, ela fica bem mate assim no rosto, mas eu achei super confortável, não achei ressecante. Daí apliquei uma segunda camada de base nas bochechas, né, pra cobrir. E eu achei que aceitou super bem uma segunda camada, eu achei que ficou bem bonita na minha pele. Eu gostei bastante, assim, nessas primeiras impressões. Achei que ficou bem bom, gostei, tá aprovada. Nessas primeiras impressões, né? Eu vou continuar usando pra ver o que eu sinto, avaliar melhor, né? E daí já tô aplicando o corretivo. E, gente, nos últimos vídeos que eu mostrei maquiagem pra vocês, né? Eu não tava usando corretivo, mas é porque eu achava que meu corretivo tava claro pra mim. E eu aplicava na área dos olhos inteira, tipo na parte de baixo, né, na olheira e na pálpebra. E passando na pálpebra, por ele estar um pouquinho mais claro, eu senti que deixava o olho com uma cara meio de inchado, assim. Mas passando só na olheira, eu senti que ficou harmonioso, senti que ficou bonito. Eu passei só um pouquinho de corretivo e espalhei com pincel, que eu gosto muito de espalhar corretivo com pincel. Agora, aplicando contorno cremoso em bastão, eu apliquei nas bochechas, na testa e no nariz. Daí, com o pincel, eu espalho. E, gente, eu gostei de como ficou o contorno e o corretivo por cima da base da Nina Secrets. Eu achei que ficou bonito e deu pra espalhar bem também. No nariz, eu tô fazendo contorno só assim na pontinha, porque eu acho que combina mais com o formato do meu nariz, sabe? Ficou mais harmonioso. Daí eu espalhei com o pincel e como eu achei que ficou um pouco forte, depois com a esponjinha eu dei umas batidinhas pra tirar o excesso. Pra selar a pele, eu uso um pó solto translúcido. Aí eu ponho um pouquinho na tampa e venho espalhando, tirando a marcação do corretivo, da base que eu apliquei na área dos olhos, pra não ficar acumulado ali, né? E eu uso um pincel um pouco menor pra selar primeiro a área dos olhos, pra ficar mais concentrado ali e selar muito bem essa área. E depois, pro restante do meu rosto, eu uso um pincel de pó maior. E, gente, eu selei essa base, mesmo ela sendo mate, porque eu gosto de passar pó no rosto, eu acho que ajuda a maquiagem a durar mais, assim, no geral, mesmo a base sendo mate, não vejo problema. Agora eu tô dando uma reforçada, vou dar uma reforçada com contorno, assim, um bronzer, na verdade. E eu usei um pincel grandão de pó. De um lado tava sujinho de blush, então eu usei o outro lado que estava mais limpinho. Daí no nariz eu peguei só um pouquinho, pra não manchar, não estragar essa parte, sabe? Então eu peguei só um pouquinho, assoprei o pincel e usei um pincel menorzinho. Com o mesmo tom de bronzer, eu peguei um pincel de esfumar e apliquei essa cor nos olhos, no meu côncavo, só pra dar um negocinho assim, dar uma profundidade, sabe, no côncavo. Eu não sou muito de usar sombra, é muito raro, então, assim, eu faço só esse truquezinho. E, gente, eu queria testar uma coisa, junto com vocês, uma coisa diferente, assim, que veio na minha cabeça. É usar esse lápis retrátil na cor marrom, como se fosse um delineador, sabe? Com um pincel eu peguei, assim, na pontinha. E eu fiz esse movimento, assim, na mão, pra deixar o pincel mais fininho, pra conseguir fazer um delineado mais fininho. Gente, eu tô sem um delineador que eu gosto, então eu tentei fazer esse truque assim. Ficou muito sutil, mas era um pouco a minha intenção que ficasse sutil, né? Eu gosto de maquiagem mais leve, só que eu acho que ficou sutil demais também, porque eu fui com bastante cuidado. Já que eu tô sem um delineador bom, eu tô também sem o hábito de fazer delineado, sabe? Então
Eu fui com bastante cautela pra não estragar a maquiagem, não fazer um delineado torto, sabe? Enfim, gente, já ficou bem clarinho. Não acho que deu muito certo usar o lápis dessa forma, não. Tá, então, curvando os cílios com o Curvex pra poder passar máscara de cílios. E aí eu comecei a passar e eu tinha esquecido de mostrar pra vocês qual que eu tô usando, mas eu já vou mostrar, tá? Calma, eu tinha esquecido, mas depois eu lembrei. E eu passo bastante máscara de cílios, eu fico um tempo ali construindo uns cílios, ó, tô mostrando pra vocês qual que é a máscara. Ah, gente, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a lista de todos os produtos que eu usei na maquiagem. Eu sempre deixo a referência dos produtos aqui pra vocês na descrição, porque não é sobre todos os produtos que eu falo aqui no vídeo, né, que eu especifico o que eu tô usando, então, pra vocês ficarem sabendo de tudo certinho, eu deixo aqui na descrição que facilita a nossa vida, né? Aí tô aplicando uma segunda máscara de cílios, e nos outros vídeos que eu mostrei maquiagem aqui no canal, nos últimos vídeos de maquiagem, eu falei pra vocês por que eu faço isso, que eu uso duas máscaras, e aí eu não vou falar aqui nesse vídeo pra não ficar muito repetitivo. Mas se você quiser saber, pode comentar aqui que eu explico também. E aí ficou desse jeito, gente, super ciliuda. Aproveitei pra testar mais um produto com vocês, esse blush viralizado da Ruby Rose, que é essa cor perfeita de pêssego com super brilho dourado. Tem muito tempo que eu comprei esse blush e até hoje eu não tinha usado, vocês acreditam? Eu tinha só feito um swatch dele, mas enfim, aproveitei o vídeo pra testar, né, essa cor junto com vocês. Ele é um blush cremoso, mas também tem uma textura meio de pó, sabe? Difícil de explicar. Então, por isso que eu passei ele por cima, assim, da pele já selada. E eu vi alguns vídeos sobre ele, do pessoal testando na pele selada. Então, eu, assim, acreditei, né, que ia dar certo. E deu certo, sim. Eu apliquei com um pincel que normalmente eu passo produtos cremosos. E eu fui pegando bastante blush, porque por ele ser muito cintilante, eu acho que ele leva um tempo pra pigmentar na pele. Então eu fui esfregando bastante o pincel e passei várias vezes na pele pra cor sair realmente. Eu passo também um pouquinho de blush no nariz, que eu acho que fica bonito. E, gente, que cor maravilhosa! Olha o brilho, o reflexo desse blush, e eu amei esse tom de pêssego, sabe? Aí com uma escovinha de cílios, de sobrancelhas, limpa, eu passei nas sobrancelhas pra tirar o excesso de base, pó, que, né, pegou assim na sobrancelha. E depois usei um gelzinho, uma máscara incolor, para as sobrancelhas ficarem no lugar. E para preencher algumas falhinhas das minhas sobrancelhas, eu passei aquele pincel que eu tinha usado para fazer o delineado, sabe, com lápis. Daí eu só peguei ele que tava sujinho, como o lápis é marrom, eu achei que ia funcionar, sabe? Ia ficar leve, porque o pincel tava só sujinho, com a cor lá marrom, e funcionou, gente. E pra boca, eu peguei pra passar esse lápis da Ruby Kisses, que eu já usei outras cores, e eu gosto muito da fórmula desses lápis, mas essa que eu tô passando no vídeo, eu ainda não tinha usado, gente. É na cor Marsala. Tem esse tom meio avermelhado, assim. E primeiro eu só contornei a boca mesmo, e eu gostei muito da cor. Eu achei a cor tão bonita e que eu resolvi passar só o lápis na boca toda. Amigas, eu achei que essa cor deixou minha boca tão bonita, eu achei que combinou com o meu tom de pele. Não sei se essa cor tá na minha cartela, sabe? Porque eu não sei qual que é a minha cartela de cores. Queria muito saber. Mas, nossa, eu achei que combinou demais. Eu amei muito, muito, muito esse tom. Inclusive, agora eu tô procurando um batom dessa cor. Peguei essa canetinha de sobrancelhas, que tem um tom amarronzado, e realcei as minhas pintinhas, que a maquiagem acabou cobrindo. Cotonete seco pra tirar os borrados das máscaras de cílios que eu apliquei. Gente, eu sempre borro muito. E com cotonete seco é bem fácil de tirar, mas só quando a máscara já está seca também, por isso que eu deixo pra fazer isso nos últimos passos da maquiagem. Voltei com o pincel de esfumar no côncavo só pra acertar, assim, o detalhe da maquiagem, porque, né, como eu passei o cotonete, às vezes tira um pouquinho, fica meio falhado. E eu tinha esquecido de fazer esse passo de agora antes. Mas passei um iluminador abaixo das sobrancelhas. Eu acho que faz uma diferença, ó, com e sem. Fica um iluminado bonito.
Não passei na bochecha porque, né, o blush já tava bem iluminado. E minha maquiagem ficou assim. Gente, eu simplesmente amei essa maquiagem. Eu achei que ficou muito bonito o tom do blush e do lápis que eu usei na boca. Agora eu tô colocando acessórios. Coloquei brincos, 2 argolinhas, uma prata, uma dourada. E no terceiro furo eu tô sempre com esse brinco que é um pontinho de luz. Eu misturei acessórios prata e dourado. Daí eu usei essa combinação de colar que num Arrume-se Comigo eu usei e eu contei pra vocês que eu tinha amado muito. Então eu tenho usado várias vezes desde aquele vídeo. Com colar dourado no meio, assim, de 2 pratas. E agora vamos soltar o cabelo pra gente ver como que ficou? Finalmente, o resultado final desse cabelo, que está outro depois de ter cuidado. Então, é bem fácil, é só soltar essa presilhinha do modelador e deslizar pelo cabelo. E ó, ficou com a pontinha virada. E só que assim, gente, acabou que caiu um pouco esse modelado, não ficou tão certinho assim, tão modelado. Porque eu não usei nada pra fixar. Acredito que se eu tivesse usado um spray fixador teria durado mais, mas caiu bem rapidinho. Passei mais olhinho agora, né? Agora eu tô passando um pouquinho mais porque realmente é a última vez que eu vou passar óleo pra finalizar esse cabelo. Então tudo bem passar um pouquinho mais, não vai pesar. E, gente, olha como as pontas do meu cabelo estão brilhosas. Ai, tô tão feliz que ele tá saudável. Olha o brilho do meu cabelo, gente! Ah, essa acidificação fez diferença. E agora mostrando de costas pra vocês verem como meu cabelo ficou, o comprimento, a escova, o tratamento que eu fiz, o resultado de tudo. E, gente, eu adoro mostrar meu cabelo de costas pra vocês, porque eu gosto de ver o cabelo de costas, assim, mas pouca gente mostra, né? Enfim, agora colocando mais acessórios, anéis. Eu sempre deixo pra colocar anel por último, porque eu odeio ficar me organizando assim com anéis, passando óleo, coisa no cabelo com anel. Ai, detesto. E, gente, passei um body splash, porque, né, eu queria me sentir bonita e cheirosa. Eu usei esse da Nativa Spa, que é de ameixa negra, e eu sou obcecada por esse cheiro. E ele é um body splash que exala e fixa tanto que parece ter um perfume. É muito bom, é um dos meus cheiros favoritos. E, meus amores, depois desse glow up, eu fiquei assim. Olha esse cabelo, olha essa maquiagem. Ai, gente, sério, me deixou muito feliz ter me organizado desse jeito. Tipo, esse sorriso foi genuíno, porque eu tava me sentindo péssima, autoestima lá embaixo. Depois, no final, tava me sentindo ótima. E minhas unhas também ficaram lindas, delicadas, eu amei. Espero muito que tenham gostado, amigas. Um super beijo pra vocês e tchauzinho!